Corinthians vira para cima do Sport em sua casa e a sonda por um técnico novo continua por parte da diretoria. Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Fala aí meus reservas, como vocês estão? Eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao canal Absoluto Reserva. E hoje, não somente sozinho, alone, eu estou com um convidado mais do que especial. Ele que nunca falhou, que é um craque, um gênio da bola. Cadê seu busto? Sem mais delongas, Niquinho Gava. Muito obrigado pela apresentação. Niquinho Gava, estamos aqui para falar um pouco sobre o Corinthians, estamos aqui para falar sobre um pouco a respeito do Palmeiras, São Paulo, Santos e os times do Sudeste. Exatamente. Depois você fala, Souza. Perdoa. Quadro novo no canal, acabamos de pensar. Aqui no ao vivo a gente se vira como dá, né, craque? Você que nunca falhou, você que é o gênio da bola. Ó, aqui como a gente não costuma falhar, a gente se vira nos 30. E é nos 30 que nós faz o sucesso, é nos 30 que tudo acontece. Exatamente. O quadro novo consiste em classificações dos jogos. Temos a princesa do jogo, que é o pior da partida, a água de salsicha, que é o que não fede nem cheira. O jogador meh. Não faz diferença. Não fez diferença. E o herói da partida, que vai ser o melhor jogador em campo. Pra você, meu amigo Niquinho, quem que foi a princesa do jogo pra você? Princesa do jogo com relação ao jogo do Corinthians e do Sport, acho que dá pra dizer que foi o sistema defensivo do Corinthians como um todo. Segue sendo inexistente, já faz meses que a gente não tem um sistema defensivo que seja bom. Na teoria, teria que ser Gustavo Henrique e o Ramalho, ambos jogando decentemente, mas tem sido difícil. Então vou deixar essa com o Félix Torres e com o Kaká, que não existiram em campo. Exatamente. E apesar de não querer queimar o garoto, o sistema defensivo não acaba só nos zagueiros e nos laterais, né? A gente não tem um goleiro que passa confiança para o resto da equipe e um goleiro muito fraco para atuar, principalmente de titular no Corinthians. Nós não temos reserva para cobrir o Hugo e ele no Corinthians, em qualquer outro time grande do Brasil, de São Paulo, não seria goleiro, né? É difícil defender o Donelli, apesar de que o gol que a gente toma ontem não era um gol assim defensável, não dá para dizer que era defensável, eu não acredito que o Hugo pegaria aquela bola, mas que tem sido difícil o Donelli passar credibilidade, é um fato, e só vai mudar quando ele tomar a postura de um goleiro do Corinthians, de um goleiro do tamanho do Corinthians. E é notável o quanto ele fica abalado com os próprios erros que ele comete. No lance que ele escorrega a bola, ele até se resolve bem e pra mim segue o jogo. Erros acontecem como o Hugo também já fez isso, já entregou um gol. Mas esse não é o problema, ele se abala muito. O time do tamanho do Corinthians precisa de um jogador blindado contra as críticas e contra os erros. O time do tamanho do Corinthians, com a torcida que o Corinthians tem, com a mídia que o Corinthians gera, é inevitável. Você fala a verdade! É inevitável que você tenha que ter uma mente de ferro, uma mente blindada. E é o caso que a gente vem tendo como por exemplo, o Memphis, né? O Memphis chegou muito bem no Corinthians, mudou completamente o cenário do clube no final do ano passado, para no começo desse ano recebeu uma enchente de críticas e agora está tendo uma remontada própria dele, está se moldando como jogador. Eu acho que ele finalmente entendeu o que é o Corinthians e ultimamente, junto do Carrillo, por exemplo, ele tem colocado a bola debaixo do bolso. São jogadores que realmente buscam o diferencial do time. Quando nós temos talentos dispersos que não funcionam coletivamente, o time não se dá, mas esses talentos individuais que funcionam de forma coletiva conseguem impulsionar o time de maneira absurda, que é o caso do Corinthians, que é o caso do Carrillo e do Memphis. E do Galo também, que no momento não está jogando, mas quando entra o time muda totalmente. Exatamente. Quando os talentos começam a se entender, o Corinthians começa a desempenhar, qualquer outra equipe começa a desempenhar. A gente tem visto um exemplo colossal para que todos entendam, por exemplo, o Real Madrid. É um clube recheado de talentos em todas as posições possíveis. Que no momento não está conseguindo se encontrar coletivamente. É um clube que não se entende, é um clube que não tem química nenhuma e é um clube que está fadado a perder tudo o que tem jogado. Exatamente. Agora vamos para o Água de Salsicha, o jogador que não teve nada a ver com nada no jogo. O jogo foi muito bem por parte do Corinthians, mas eu acredito que para você e para mim e para os corintianos não tem outro nome a não ser o do Yuri Alberto. Exatamente. Ele perde muitos gols e a gente precisa de um jogador que meta a bola para dentro. Ele recebeu 2 passes na cara do gol. Você tá rindo? Nada. Yuri Alberto para mim tá. Sabe? Foi aí, né?
Já falhou? Já falhei. Ah não, velho! Foram muitas chances e poucas realmente aproveitadas por parte dele, né? Exatamente. O Yuri fez uma temporada excepcional no ano passado, fez um bom Paulista, Exatamente. mas no início desse Brasileirão ele tem deixado bastante a desejar mais uma vez. É um jogador que perde gols que qualquer centroavante, qualquer atacante, qualquer 9 como ele é, com faro de gol, num time como o Corinthians não perderia. Isso, assim, com todo respeito ao Yuri, isso não existe. Mas uma coisa que nós não podemos discutir foi que ele sentiu a camisa do Corinthians, mas não o peso dela, né? Porque, por exemplo, o Pedro Raul, ele veio e não jogou nada no Corinthians, e agora no Ceará ele estava metendo muitos gols. O Yuri é um atacante que não sentiu o peso da camisa do Corinthians, ele entendeu que ia jogar aqui. Os números dele são incontestáveis, e a gente sabe o bom jogador que ele é, mas não dá para continuar perdendo tanto gol igual ele está perdendo. Exatamente, você receber a quantidade de bolas que o Yuri recebe. Exatamente, quando você recebe a quantidade de bolas que o Yuri recebe lá na frente é... Quando você tem uma equipe que coletivamente joga a favor do Yuri, é um time que sempre rola a bola pro pé dele, é um time que faz questão de encontrar ele lá na frente, independente da situação que o clube se encontra, não tem como defender o Yuri com a quantidade de gols que ele perde. O Romero é um cara que sempre busca o Yuri, o Memphis é um cara que sempre busca o Yuri, Ranieri, Garro. E o Yuri busca muitas das pessoas também, né? Esse é o problema. E eles acham o Yuri. Esse é o problema, cara. O Yuri muitas vezes procura essas pessoas também. E elas o encontram no jogo. As bolas são justamente para eles. Só que eu acho que de maneira coletiva o Yuri não está agradando muitas pessoas. Talvez seja só um jogo, a parte que ele fez ruim, mas ele sem a bola é um jogador que ajuda muito a equipe do Corinthians. Exatamente. E isso é incontestável também. Exatamente. O Yuri é um jogador muito raçudo, sem a bola no pé, um cara que não para em campo. Verdade seja dita, ele não para. É um cara... verdade. É um cara que busca um jogo ofensivo o tempo inteiro. O único problema é, jogando bem, jogando mal, o Yuri perde muita oportunidade. Isso não pode acontecer, isso não tem que acontecer. Agora, o herói da partida, que não tem como falar outro nome, o holandês voador, brilhou muito no jogo ontem. É impossível não dizer que não foi o Memphis, né? Eu e o Lucas, a gente estava comentando um pouco antes, aliás, eu e o Reserva, a gente estava comentando um pouco. Tudo bem? Craque reserva! Craque reserva, velho! Estava conversando pouco tempo depois do jogo que o Memphis é um cara que tem colocado a bola debaixo do braço, é um cara que entendeu que é o Corinthians, é um cara que não sentiu peso nenhum e muito pelo contrário, está adorando jogar. E veste a camisa dentro e fora de campo. Exatamente, é um cara assim completo, um jogador muito bom, um jogador completamente diferenciado, fora da curva. E assim, no momento em que você acredita em que o Corinthians vai voltar de um segundo tempo, onde tomou gol logo no finalzinho do primeiro tempo, um time que vai começar com lentidão, um time que vai ter que se readaptar no segundo tempo, o Memphis em menos de 10 segundos já vem com toda essa postura vencedora, essa postura de quem quer jogar bola, e com 10 segundos ele já marca o primeiro, já empata o jogo, já muda completamente o cenário do jogo, pouco tempo depois ele vira o jogo. Licença. Ele que justamente falou na entrevista que muita gente criticou ele pelo lance contra o Palmeiras na Arena Barueri, onde ele sai, onde o Corinthians tem a saída de bola e ele já chuta direto para a lateral. As palavras dele foi que ele queria colocar o time já pressionando na frente, e muita gente criticou ele, e dessa vez deu certo. Mas até quando isso pode funcionar para a equipe do Corinthians? Eu acredito que desde que, como a gente já havia comentado, desde que o clube se entenda, desde que um entenda a mentalidade do outro, desde que a mentalidade seja só uma, ir para frente, não tão lá atrás e vencer acima de tudo, eu acho que a partir desse momento o Corinthians vai deixar de perder tantas jogadas assim, tantas jogadas tanto pensadas individualmente quanto jogadas ensaiadas, que sinceramente o Corinthians quase não tem. E a falta de um técnico pode influenciar muito para o comportamento do Corinthians, que no momento está com o interino. Então justamente de uma personalidade do tamanho do Memphis que a gente precisa nesses momentos para reorganizar o time. Tem um jogador que vai sempre à frente, tem um jogador que não faz questão do adversário, não faz questão do peso dos jogadores. Porque entende o tamanho do time do Corinthians. Justamente. Ele não entra de salto alto no jogo, mas ele entende que o Corinthians é muito maior do que qualquer adversidade que tem em campo. Vamos falar de Palmeiras agora.
Falar de coisa ruim? Vamos falar de coisa ruim. Quer falar de coisa ruim já? Vamos falar de coisa ruim então, já que você quer falar. O Palmeiras vence o Fortaleza lá no Castelão e uma defesa quase que impecável do Fortaleza, só que por alguns desvios acabou tomando 2 gols, um de Facundo Torres e outro de Flaco Lopes. O que nós podemos dizer sobre o time do Palmeiras e a postura do Abel Ferreira com o time no campo? Assim, a respeito do Palmeiras, dá pra dizer que soube aproveitar muito bem as chances que teve, que não foram poucas, sinceramente. Diferente do Fortaleza, que acabou perdendo um pênalti, né, no final do jogo. Sim. Pênalti mal batido pelo Luciano, teve boa direção, porém muito fraco a cobrança, então o Everton não teve quase dificuldade nenhuma para pegar. O Everton, que justamente é um goleiro muito criticado por não pegar pênaltis. E isso reforça o quão mal batido foi o pênalti pelo Luciano. Justamente. E tivemos clássico na capital paulista. O São Paulo recebeu o Santos no Morumbi e venceu por 2-1. O quanto isso pode afetar o time do Santos e a falta do técnico com o interino no lugar e os desfalques na equipe? Assim, a gente tem 2 situações bem ruins no caso dessa vitória do São Paulo, que é a situação cada vez mais decadente do Santos, mais uma vez, em mais um ano na Série A, e também mais um gol do Ferreirinha. Eu acho que o Craque Neto está ferrado dessa vez. A situação do Santos só mostra o quão triste é a diretoria, né? Porque um time que ficou na Série B e subiu agora cair para de novo ia ser um desastre total, né? Estando somente a uma posição acima da zona de rebaixamento para o Santos, até onde a gente pode entender que para a torcida, desespero, cara, desespero da equipe se continuar até o final do campeonato. Se trata de uma equipe do tamanho do Santos, voltando de um rebaixamento, você não pode se dar o luxo de estar na situação que o Santos está, né? Estar na posição que o Santos está. Nem que seja para brigar pelo meio da tabela, sabe? Se dá esse luxo de ter risco de rebaixamento, ainda que no início do campeonato, do jeito que o Santos está jogando, eu sinceramente não acho que vai longe. Então, assim, é estritamente necessário que o Santos mude essa postura, é extremamente necessário que saia da posição que está, extremamente importante que o Santos volte a jogar bola. E para o São Paulo pode ter sido um alívio para o Zubeldia, né, que vinha sendo muito contestado no cargo e estava caminhando para cair. A torcida quer muito que ele caia. Talvez vinda do Dorival, que o Corinthians está na disputa com o São Paulo com ele, a sonda não parou, mas esfriou um pouquinho para a vista de outros técnicos para a equipe do Corinthians. Mas o São Paulo não tira o olho do Dorival. Isso pode significar uma concreta saída do Zubeldia? Vitória importante do São Paulo com relação à situação do Zubeldia, mas eu não acredito que isso vá salvar a cabeça dele. Eu ainda acredito que o São Paulo vai querer se livrar dele o mais rápido possível, principalmente desempenhando esse futebol. Hoje foi um dia atípico, é um clássico, tudo pode acontecer num clássico. E apesar de ter sido em casa, apesar da torcida ter ficado obviamente feliz com a vitória, não acredito que o Zubeldia vá se manter por mais tempo. Ainda mais com o comportamento dele fora de campo, que os problemas com cartões amarelos e vermelhos não param. Hoje mesmo tomou mais um. Exatamente. O Mirassol empata com o Juventude e Reinaldo faz mais um gol. O que está acontecendo com o Reinaldo, gente? 3º gol já no campeonato. No Campeonato Paulista fez um bom campeonato, apesar de cair para o Corinthians nas quartas de final, e que no Brasileiro não vinha muito bem. Ganhou de goleada do Grêmio. Isso pode significar uma remontada para o Mirassol no campeonato. Que pode começar a vir para o Mirassol depois da goleada em cima do Grêmio, depois desse empate em cima do Juventude, pode vir a ser bastante positivo, principalmente com relação ao último ano que o clube teve. Caso o Mirassol venha a ter uma remontada, caso o Mirassol venha a ter uma outra postura como clube, talvez se torne o ano mais importante da história do clube, dependendo do desempenho que venham ter no Brasileirão, primordialmente. E o clube que está mostrando vontade mesmo no campeonato. Sabe de onde veio e sabe aonde quer chegar. Justamente. É isso que a gente cobra dos clubes grandes no campeonato, né? A mesma vontade que talvez eles tenham. A gente passa a enxergar que atualmente os clubes grandes estão muito acomodados. Até Palmeiras e Flamengo, que têm sido tão vencedores ultimamente, têm sido clubes extremamente acomodados, não têm ido muito além do que deveriam ir. E, sinceramente, olhando para esses elencos, que estão entre os elencos mais caros da América, estão entre os principais elencos da América. O próprio Corinthians, que caiu na Justamente. pré-Libertadores. Clubes tão vencedores que
honestamente não estão tendo esse olhar vencedor que deveriam estar tendo. O Bragantino vence o Cruzeiro com o gol de John John e consegue pontos no Campeonato Brasileiro. Depois do Campeonato Paulista ter caído para o Santos, ganhar o Brasileiro de forma que ele está bem posicionado na tabela, se não me engano, em quinto, está em quarto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, isso pode significar muito para o time como o Bragantino. Bem encardida ainda, é uma equipe bem encardida de se enfrentar tanto dentro quanto fora de casa. Arrancando essa vitória em cima da Raposa, vitória bastante importante para a equipe do Bragantino, que está brigando pelo G4. E para o time do Cruzeiro, que talvez tenha causado uma falsa esperança para o torcedor, que pode ter esperado muitas coisas para o ano do Cruzeiro e que no próprio Campeonato Mineiro perdeu para o Atlético Mineiro. O Cruzeiro é um time que veio com fortes contratações de bastante nome. A gente viu o Dudu, Gabigol, Cássio e agora até tendo olhos até para o Carlos Miguel, que estava no Nottingham Forest. Completamente decepcionante, principalmente para o torcedor da Raposa, que assim, muito grande, em que tem faltado bastante postura, principalmente agora com os nomes que tem. Tem sido bastante discutido o fato do Gabigol ter ficado no banco na maior parte das últimas partidas. E assim, para um jogador do tamanho do Gabigol, para um jogador decisivo como o Gabigol, não tem explicação alguma dele ter ficado no banco. E a tabela do Brasileirão ficou da seguinte forma: com o time do Diabo na primeira colocação temos o time do Palmeiras, em quarto lugar o time do Bragantino e em sexto vem o Corinthians. O São Paulo alcança o 10º lugar depois da vitória contra o Santos. O Mirassol vem logo em seguida em 11º lugar, depois do empate contra o Juventude. E na zona de rebaixamento, em 17º lugar, infelizmente está o Santos. Isso, muito obrigado pela parceria. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Não, sou eu que agradeço. Não, quem tá agradecendo não, sou eu que agradeço. Falou!